Na época, teve, inclusive, pragas, muito sofrimento para poder o povo sair. E depois que o povo saiu, foi instituída a Páscoa, onde eles fizeram pães sem fermento, né? Ervas amargas. E eles comiam aquilo e o cordeiro, porque ali era uma representação de Jesus no futuro, porque o Antigo Testamento aponta para o novo, para o que vinha. Então, ali estava representando Jesus, que Jesus um dia ia morrer em sacrifício por todos nós. Então, naquele momento foi matado o cordeiro. Eles celebraram a Páscoa com o cordeiro, mas futuramente seria Jesus, que seria sacrificado por nós. Então, eles comiam o cordeiro com aquelas ervas amargas, que era para eles lembrarem da vida sofrida do Egito, do sofrimento, do chicote, da dor no Egito. E aí eles faziam essa festa, né? Essa celebração. Lembrando, poxa, Deus nos tirou do sofrimento do Egito, né? Hoje, o mundo e a mídia colocam a Páscoa como é algo doce, chocolate, isso e aquilo. Não. Mas a verdadeira Páscoa, que hoje a gente entende, foi o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde ele morreu por todos os nossos pecados. Então, a verdadeira Páscoa simboliza isso. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, para nos dar vida eterna. Né? E a ceia, ele instituiu, o próprio Jesus, antes de morrer na cruz do Calvário, instituiu a ceia, para que a gente participasse do corpo dele, do sangue dele, até que ele voltasse. O corpo representado pelo pão, que ele é o pão da vida, como a irmã colocou, e o suco de uva, né, que representaria o sangue dele. Então, a gente tem que ceiar, tem que participar dessa ceia até que ele venha. Foi assim que ele instituiu. Então, a Páscoa é algo de Deus. Ele colocou no começo lá como um cordeiro, porque já apontava para Jesus que viria depois, que ele é o verdadeiro cordeiro, que deu a vida por nós, né, Jesus Cristo. Então, a Páscoa que a mídia coloca, ela desvirtua, ela coloca pelo avesso. Era para a gente participar da Páscoa com esse pensamento. A Páscoa é o sacrifício de Jesus por nós na cruz. E era para participar da Páscoa comendo pão sem fermento, ervas amargas, né? E não era para ser chocolate e colocar o coelho como a representação. Não, não é coelho, é o cordeiro que representa Jesus, né? Porque a mídia, ela muda tudo, porque aí entra o ovo, a fertilidade, o coelho e não sei o quê, mas a verdadeira é Jesus o cordeiro. Amém. Ok. Tamo junto. Agora, todos... O irmão quer falar? Amém. Só um ponto. A Páscoa foi celebrada um pouco antes da libertação dos judeus. Foi instituída um pouquinho antes da libertação. Assim como Jesus instituiu a ceia um pouquinho antes da crucificação. Ela é uma celebração de vitória, mesmo lembrando do sofrimento, é uma celebração de vitória anterior à própria vitória. Então, a Páscoa celebrou a vitória dos judeus da libertação deles, antes deles saírem, foi instituída por Deus, e Jesus Cristo instituiu a ceia e promoveu a ceia, celebrando a vitória dele, da libertação nossa espiritual, antes mesmo de acontecer. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 12. Exatamente o que o irmão apontou. E a Páscoa, ela aconteceu antes da saída. Então, igreja, presta atenção. Você que está sem Bíblia pode acompanhar aqui pelo telão. Mas eu vou falar bem devagar, não vou apressar, não vou lançar muitos versículos na sua cabeça para que vocês absorvam. Havia uma nação escolhida pelo Senhor, que eram os israelitas, o povo de Israel. Amada igreja, quando José morre, o povo de Israel lá na frente, eles se distanciaram do Deus de Israel.
a consequência para uma pessoa, para uma nação que esquece de Deus, o dos princípios de Deus, não tem outra alternativa a não ser o sofrimento, a dor e a operação do erro. Olha o que Deus utiliza, uma operação para corrigir isso. Ele permite, amada igreja, que as leis espirituais e naturais sejam cumpridas, que é a lei da colheita, da semeadura. O que leva a pessoa a um sofrimento? Qual é a causa do sofrimento, ou qual era a causa do sofrimento de uma nação escolhida por Deus, e agora Deus estabelece um período de 400 ou 430 anos, que a sua nação, presta atenção, irmã, fosse escravizada no Egito. Era uma operação ali. E de 400 anos ou 430 anos, não é 40 dias nem 40 anos. É muitas gerações de sofrimento, por conta de quê? De uma rebeldia, de uma desobediência. Um povo que viu o agir de Deus, agora se distancia de Deus. O que Deus permite? Um período de 400 anos na sua nação sendo escravizada. Uma nação onde deveria ser a cabeça, agora é a cauda. E qual era a posição do povo de Deus? Escravizados. Trabalhando como escravo, como condenado, para o império lá do Egito, faraônico, construindo os tijolos, as telhas, as construções, e era um povo escravizado. Durante 430 anos, o sofrimento em uma nação escolhida por Deus. Isso dá para nos tirar algumas lições para a nossa vida nos dias de hoje. Quando nós infringimos as leis de Deus, a gente incorremos em sérias consequências para nós mesmos. Por isso que a palavra diz que de que se queixará o quê? O homem. Se queixe dos seus próprios pecados. Enquanto a nossa mente não amadurecer isso, eu entender isso, que existe uma correção, uma penalidade para o pecado. O pecado, ele produz, eu sempre bato na tecla, tem duas faces. Primeiro, produz a morte eterna. Segundo, as consequências do pecado. E quando há um arrependimento, há uma mudança de direção, que a pessoa reconhece, o sangue de Cristo nos lava e purifica, e rasga esta cédula da condenação eterna, ficamos livres. Mas tem outra moeda, a outra parte do pecado, que é a consequência. Exatamente isso que estava acontecendo com a nação de Israel. Sofrimento, escravos. E aquela nação, depois de um período de centenas de anos, a ficha começa a cair. Eles começam a clamar ao Senhor, ao Deus de Israel. E Deus, pela sua misericórdia, pelo um plano que Deus tinha naquela nação, quem é que Deus envia? Moisés, o libertador. O prototipo do Senhor Jesus. Moisés é levantado pelo Senhor para libertar uma nação que estava escravizada. E nós conhecemos muito bem essa história. A ordem, através de Moisés, é que ele saísse do Egito e fosse para uma terra o quê?
prometida. Uma terra que manava leite e mel. Uma terra abençoada. Mas quem é que tomava conta dessa terra? Estava sob domínio dos inimigos. A terra não era deles, mas estava sob o domínio de quem? Dos inimigos. É o que pode acontecer nos dias de hoje. Uma terra onde nós deveríamos estar conquistando e dominando, é o inimigo que está lá. 40 dias e 40 noites. Era o tempo e o percurso para aquele povo chegar à terra prometida. Mas por causa da dureza do seu coração, Deus fez com que esse povo andasse o quê? Em círculo. Um povo que saiu lá do Egito, e muitos deles falaram: que Deus é esse? Nos tirou do Egito para matar no deserto. Começam as murmurações. Uma nação que estava vendo constantemente o milagre de Deus, ele estava pelo milagre de Deus. O cuidado que Deus tinha com essa nação. Durante o dia colocava uma nuvem para que o sol não queimasse. Estava com fome, Deus providenciava cordonices ali para matar a fome do povo. As suas roupas, sandálias, crescia de acordo, o povo ia crescendo. Milagre, era um milagre, só milagre. E o povo começa a desconhecer tudo isso. Estava com sede. Aquela nação, quase 6 milhões de judeus, eles não tinham acesso a Deus. Eles não tinham como se comunicar com Deus. Por quê, pastor? Porque havia um legislador, havia o mediador naquela época. Só Moisés, o sacerdote ali, é que tinha comunicação com Deus. Olha, igreja, como nós somos privilegiados nos dias de hoje. Aquele povo não tinha acesso a Deus, aquele povo tinha acesso a Moisés, porque era o porta-voz de Deus. E Moisés tinha acesso a Deus. Intercedia pelo povo e pedia a Deus pelo povo. Então eles começam lá a fazer seus mutins, reclamar que Deus é esse, tirou do deserto, do Egito para matar no deserto. Moisés, estamos com sede. E Deus fez com que saísse da rocha o quê? Só Deus pode fazer isso, igreja. Como que pode de uma rocha sair água? Milagres. E murmuraram muito. E mesmo aqueles que saíram do Egito, lá da escravidão, nenhum deles, a não ser Josué e Caleb, pisaram na terra prometida. Interessante isso. Como é que pode? Nem o próprio Moisés pisou na terra prometida. Por quê, pastor? Porque a ordem de Deus para Moisés era falar com a rocha, não era? Tocar, né? O que Moisés fez? Bateu. Quem representava a rocha? Jesus. Agora, Moisés, tu vai ver com os seus olhos, mas não vai não. De 20 anos acima, dos que saíram do Egito, todos morreram. Só os de 20 anos para baixo. E aí, Faraó, ele não queria deixar o povo sair do Egito. E a ordem de Deus era para que Moisés tirasse o povo do Egito. Então tá bom, Faraó. E Deus manda as pragas, não foi isso? Praga das rãs, praga dos piolhos, a praga da água que se transformou em sangue, dos gafanhotos. Faraó via aquela praga, corria Moisés, se arrependia ali, não vou deixar, daqui a pouco o coração endurecia de novo, mais outra. Exatamente na última,
foi exatamente nas mortes dos primogênitos, aonde é estabelecido ali a Páscoa. Então vamos lá. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, pô-lo em ambas as obreiras e nas virgas da porta, na casa em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com as ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as frisuras. E nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis o fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos, cingidos os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Se apresse a noite toda, se arruma, porque pela manhã vocês têm que sair daqui. Mas à meia-noite, esses cordeiros, cordeiro de um ano, representava quem? Sem mácula, sem mancha. Esses sacrifícios já estavam apontando o futuro na cruz. Este cordeiro estava representando Jesus. Aquele sangue em toda a casa do povo de Israel lá no Egito teria que ter a marca daquele sangue, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar em todas as casas do Egito, e a casa que não tivesse a marca do sangue, em cada casa, o filho mais novo seria morto. Se o mais velho que digo, o mais velho seria morto. Que é o primogênito, o primeiro que nasce, né? Desde o filho de Faraó a todos os egípcios. Este sacrifício, a Páscoa, ela já foi comemorada antes de adentrarem a terra prometida. Antes da vitória chegar. Isso era feito, amada igreja. Em toda a história do povo de Israel, todo ano se comemorava a Páscoa. No templo de Israel, você vê que os judeus todos saíam a Jerusalém para uma vez por mês sacrificar o Senhor. Porque teria que ser todo ano. Lembrar. Páscoa, no grego, pechá. Saída. Libertação. De um povo que estava escravizado, agora é liberto. Para que aquela nação de Israel nunca esquecesse os feitos do Senhor. E os judeus, uma vez por ano, iam ao templo. O templo tinha o sumo sacerdote e os sacerdotes.
E esses sacrifícios, amada igreja, os judeus iam sacrificar uma vez por ano. Fazer o seu sacrifício em memória do que Deus fez há mais de 1500 anos atrás. A Páscoa, o Senhor, amada igreja, Ele cria essas leis cerimoniais para que nós nunca venhamos esquecer o significado da Páscoa, a libertação, a saída de um povo que estava escravizado. E todos os anos eles faziam isso. Os animais eram sacrificados, porque tinha no templo um lugar chamado o lugar do sacrifício, as bacias, os locais de sacrificar os animais, apontando a morte de Jesus. E havia dentro do templo de Israel um lugar santo, um lugar específico de adoração ao Deus de Israel. E havia também um lugar chamado Santo dos Santos, aonde uma cortina o separava. O sumo sacerdote, com suas vestes talares, a história conta que eles carregavam sinos de ouro nas suas vestes. O sacerdote andando e anunciando ali a entrada do sumo sacerdote dentro do lugar santo dos santos, uma vez por ano. A história conta que esse sumo sacerdote, a amada igreja, havia uma corrente no seu pé, aqueles sinos de ouro chacoalhando, anunciando a chegada, e com incenso. Aquele incenso era tão forte que tomava o lugar santo dos santos, para que ninguém visse lá dentro a arca. Ela não podia ser vista. Por que esta corrente? Porque se aquele sacerdote tivesse em pecado, ele morria lá dentro, e ninguém podia lá tirar, porque o lugar era santo dos santos, e quem entrasse morria também. Por isso que tinha corrente para puxar, caso se tornasse defunto. O lugar é santo dos santos. Vocês lembram quando Deus, ele fala com Moisés? Moisés comete um assassinato, foge para a terra de Midian. 40 anos depois lá, o Senhor aparece a Moisés em uma sarça, aquela sarça, aquele capim ali, aquela não queimava, igreja. No meio daquele fogo, uma voz brada ali: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisas é santa, Moisés. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele é santo. O caminho do Senhor é santo e o mundo não passa por ele. Cuidado, igreja. Não tente ferir a santificação de Deus, a santidade de Deus. Ele é santo. E a Bíblia diz que importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. O nosso corpo é um templo de quem? Entenda isso, igreja. O pecado é um chiqueiro, uma sujeira. E não convide Deus estar nesse chiqueiro, que ele não vai fazer parte. Não vai. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque é a terra que tu pisa, o quê? Moisés tinha cometido um assassinato. Moisés matou um soldado egípcio, porque ele viu espancando um hebreu, sua descendência. Matou e fugiu. Volta lá. 40 anos, um reinado de faraó atrás de faraó. E agora volte para lá. Vai lá, Moisés.
Deus. Quando eu chegar lá, eu vou dizer o que a Faraó? Em nome de quem? Diga lá. Se ele perguntar, você vem em nome de quem? Moisés, eu sou. Deus é tu. Grande eu sou, justamente. O eu pertence a Deus. Quando o nosso eu está aqui dentro, Deus está fora. Quando o ser humano se acha, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu tenho isso porque trabalhei, derramei meu suor, isso aqui é meu, tudo eu. Jesus está fora. Jesus está fora. Lembra Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei. Eu entrarei, eu cearei. O quanto nós precisamos arrancar esse eu dentro de nós, igreja. O quanto nós precisamos, igreja, esvaziar de nós mesmos. Título não salva ninguém, igreja não salva ninguém, teologia não salva ninguém. E é bom fazer teologia, é bom estudar. Enquanto nós nos colocamos, amada igreja, diante de uma posição que Deus quer que nós estejamos, em humildade, em esvaziar dentro de nós, em fazer reflexão todos os dias na nossa vida, o que está errado dentro de mim? Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Quem conhecerás o coração? O quanto ele já nos enganou. Quantas pancadas já tomamos, amada igreja, porque achávamos o que nós estávamos fazendo estava tudo certo. Não, eu estudei a Bíblia. Ei, sou pastor. Eu sou formado em teologia. Eu sou doutor. Eu sou graduado em teologia. Pós-doutorado. Doutor em divindade. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. O maior exemplo, a maior expressão de exemplo para nós foi Jesus. Quem olhava para Jesus, o que via nele? Não via arrogância. Eu sei. O próprio Jesus chegou ao ponto de lavar os pés dos discípulos. Que humildade. Não se engane. Quanto mais um cristão se aproxima de Cristo, mais ele parece com Cristo. Não venha nessa. Que mais que se aproxima de Deus é o eu sou. Eu sei, eu faço. Pisa um, pisa outro. O reino dos céus, a corrida para o reino dos céus, aqui nós não somos o primeiro, nós somos o último, porque os últimos são os primeiros. Tudo começa a partir de mim, de você. Tudo tem que começar a partir do teu coração. Por isso, toda mudança que tem que primeiro que existir é em nós. Não é nos outros, não é na esposa, não é no marido, não é nos filhos, é em nós. Porque na hora da dor, quem sente somos nós. Tira, Moisés, a sandália. Então, igreja, a ceia, ela foi instituída antes da travessia do Mar Vermelho. O povo que tomou posse da terra prometida foi os que passaram pelo mar. Só o povo de Deus que passou. A nossa vida é um milagre hoje.
Ai, se todos, igreja, entendessem e compreendessem que amanhã possa que não tenha mais esse dia para nós aqui. Talvez amanhã não tenha mais essa oportunidade de estar congregando. Muitos desprezaram a escola bíblica. Estão no seu bel prazer lá, do meu achômetro. Tem que descansar, eu trabalho a semana toda. Fazer o que? Escola bíblica. E muitos esquecem que todas as vezes que você vem à casa do Senhor, você recebe mais um alimento pelo seu espírito. Quantas das vezes é no meio de um culto, de um estudo bíblico, que Deus reservou um momento para que fosse quebrado um ego dentro de nós, para que fosse consertado algo dentro de nós, e a gente não entende isso. A palavra diz: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Por que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais velozes do que os filhos da luz? Porque quando nós não tínhamos Jesus e não tínhamos temor à palavra de Deus, para muitos de vocês passaram uma noite enchendo a cara de cachaça, sabendo que na sua casa estava faltando o pão de cada dia, que carregava, portava na sua carteira um dinheirinho para comprar um pão, para comprar um alimento para os seus filhos, e ao invés de ir ao mercado comprar, uma loja comprar o que está precisando na sua família, deixou na porta de um bar. É ou não é? Ou na boca de fumo, ou na prostituição. Fazia isso, igreja, com intrepidez, assumia o seu ato, amanhecia o dia, voltava sem um centavo para casa. Estavam dispostos a passar uma noite, uma madrugada, dançando, pulando, prostituindo, fazendo tudo que é sujeira, e não tinha cansaço. E muitas dessas pessoas sabia que no dia seguinte, ou hora depois, teria que trabalhar, mas ia trabalhar cansado por uma noite de orgia, de tudo que não presta. E quando se converte, parece que ficam frouxos. Como diz o livro de Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força é pequena, e não tem levado a sério. Depois vai perguntar amanhã o que é que eu estou fazendo, porque minha vida não muda, porque simplesmente passou a ser mais um dentro de uma igreja, mais um no meio de uma denominação, e não procura ser diferente. Não é que nós temos que ser melhor do que ninguém, nunca procure ser melhor do que ninguém, mas procure ser diferente de todos. E tudo vai começar na sua comunhão com Deus. As coisas vão acontecer a partir de um momento que você tem compromisso e comprometimento com as coisas do Senhor. Aí não vem para a escola bíblica, não vem para estudo bíblico, ficou tudo igual a barata tonta no galinheiro. Tem como escapar? Em um galinheiro jogar uma barata lá dentro, a barata tem como escapar? Não tem a menor possibilidade. Porque o Senhor estabeleceu esses dias específicos para nós. A igreja, os israelitas, passa pelo Mar Vermelho, toma posse da terra prometida, de lá para cá, igreja, eles implantam nos filhos dos que saíram do Egito essa cultura, essa expressão, este valor. Um contando a história por outro, os pais contando a história para os filhos, os filhos contando a história, e assim sucessivamente. Você sabe um mal terrível da gente? Se perguntar ao teu filho a história do seu avô, ele não sabe. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pais nunca sentamos com nossos filhos para contar nossa história. E esses filhos não sabem nossa história. Eles não vão contar a história para os seus filhos também. Então esses filhos não vão saber a história do avô. E dificilmente os pais fazem isso, contar a sua história. Assim era o povo de Israel. Eles contavam a história de geração em geração.
E a Páscoa era uma festa de uma semana, 7 dias. Havia o sacrifício das frutas. Era tudo queimado no fogo. Tudo uma forma de mentalização. Não me esqueça o que eu fiz com vocês. Não me esqueça o que eu fiz com a sua geração. Como foi a geração dos seus pais, dos seus avós, bisnetos, e lá atrás para chegar em nós. Então a Páscoa era uma festa, amada igreja, de uma semana no templo, de sacrifício, de reverência, de holocaustos. E a Páscoa sempre apontando o futuro, que era a cruz. Exatamente. Em uma noite de Páscoa, Jesus introduz a ceia. O que a ceia nos remete e nos leva a partir da cruz até que ele venha. E vamos lá para Mateus capítulo 26, do 17 em diante, em nome de Jesus. A Páscoa representa a saída, a libertação. Uma comemoração, uma festa, em reverência a Deus, de gratidão a Deus, pela libertação de uma geração. Exatamente, amada igreja, todos os atos, tudo aquilo que simbolizava o que era usado na Páscoa, tudo aquilo estava apontando o sacrifício. Os pães asmos, sem fermento, as ervas amargas, como a irmã até falou aqui, o que Jesus ia passar pela nossa causa. No livro de Mateus capítulo 26, do versículo 17 em diante. Eu vou dar até uma parada aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Cadê o microfone? Não, é porque como o culto está sendo transmitido, e aqui tem pessoas nos Estados Unidos nos assistindo, na Alemanha, em outros países, em outros estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos lá. A terra de Canaã já era do povo de Israel, não era? Porque quando Jacó saiu para ir para o Egito na época da fome, que José se tornou governador, e durante o tempo onde os israelitas, os hebreus estavam no Egito, enquanto José era governador, o povo vivia regaladamente, o povo vivia em abundância, vivia feliz. Mas depois que José morreu, que veio outro faraó assumir, que esse outro faraó não respeitava o povo de Deus, o povo hebreu, então aí esse povo que antes vivia bem, regaladamente, que tinha de tudo, começou a ser escravo. Quando o Senhor tirou eles, usou Moisés, através de Moisés, seu servo, tirou-os do Egito, eles estavam, na verdade, em volta da sua própria terra, terra de Jacó, né? Canaã, não é isso? E para que você tenha ideia, irmã Ju, essa terra de Canaã, a palavra diz, havia homens lá, de quase 3 metros de altura, 2,70 metros de altura, os filhos de Anak. Porque a terra ficou vazia, né? Quando Jacó e sua família foi para o Egito, a terra ficou desapropriada, ficou vazia. Então, esses gigantes, que a Bíblia relata, né, que até o cacho de uva era gigante, né, e eram povos grandes, tomaram conta dessa terra, assumiram ela como donos. Não foi isso? Uma descendência, né, dos Enaques, daquela linhagem, lá desde dos filhos de Adão, quando houve aquela morte, aquele assassinato entre o filho ali de Abel e Caim. Quem que matou? Foi Abel ou foi Caim?
Caim matou Abel? E a palavra diz que quando Caim matou Abel, ele foge para uma terra longínqua, distante, e vai para um lugar habitado. Ué, e a Bíblia não fala só de Abel e Caim? Como é que pode? Se só tinha Abel e Caim. E Caim matou Abel. E como é que Caim foge para uma terra habitada? Já havia uma cidade. Atentaram para isso? Vamos lá. Fica aí comigo. Para chegar à questão da terra Canaã. E voltar ainda para a ceia. Vai lá. Ali foram anos que se passaram. O primeiro homicídio não aconteceu de imediato, não. Passaram-se anos, eles tinham uma convivência, tinham outros irmãos, irmãs, e eles saíram do convívio ali dos pais e foram para outras terras explorar realmente a terra, porque eles eram os primeiros habitantes. Então, nisso, quando Caim fugiu, o próprio Deus disse: aquele que matar Caim. Mas como é que aquele que matar Caim, se a terra só era povoada, só estava ligado, realmente a Bíblia, o narrador do texto, Moisés, porque Deus deu a revelação a Moisés, somente aquele cenário, justamente porque ia acontecer um fato inédito. Nenhum ser humano tinha morrido ainda na terra. E aí era necessário que aquilo ali, a atenção se voltasse tudo para quê? Para depois saber realmente que Caim saiu daquele lugar e todo aquele que matasse Caim seria amaldiçoado. Então, Caim foi e encontrou com irmãs dele. E ali ele casou e teve filho e teve até a questão de Enoque, né? A geração de Enoque, quer dizer, a geração de Enoque não, até chegar a Enoque, porque Enoque foi tomado, né? Deus tomou Enoque para si. Entende? Atentaram para essa parte que quando Caim matou Abel, ele foge para uma terra longínqua. E aí você pode perguntar, ué, como é que pode? A Bíblia diz que Adão teve Abel e Caim e como é que ia se proliferar essa raça humana, né? Porque a história de Adão e Eva passa a ser narrada a partir do pecado. E não antes do pecado. Então quer dizer que antes do pecado eles viviam eternamente. Não havia para aquela nação, para aquela geração ali, uma cronologia de tempo. Porque eles viviam em uma eternidade. Porque Deus não fez um para morrer. Então tudo que é eterno, tudo que é espiritual, não está condicionado à cronologia do tempo. Então a Bíblia começa a contar a vida de Adão e Eva a partir depois do pecado. Isso pode ter levado centenas de anos, ou milhões de anos, ninguém sabe. Então a família cresceu, porque quando Deus, o que é que Deus fala para que eles teriam que se multiplicar, não era isso? Vai lá. A colocação é que Deus, quando puniu Eva, ele disse que ela teria dores. Então, obviamente, ela sabia o que era ter filho. Ela já tinha filho. Caim e Abel não foram os primeiros filhos, provavelmente. Por quê? Porque eles não haviam pecado ainda, não tinha o pecado. Aconteceu o seguinte, que a punição da mulher foi justamente isso, ela sentia a dor na hora do parto. Ela sabia o que era, a palavra certa é parir mesmo, eu acho feio o termo, mas é o termo correto. Aí o que acontece? Ela ia ter dor, ela não sabia o que era dor na hora do parto. Ela só sabia que os filhos iam vir, porque obviamente Deus tinha constituído ali a união do casal, e eles já se conheciam. Tem gente que fala por aí que, não, foi depois, que eles só se conheceram depois do pecado. Nada disso, eles já se conheciam. Porque Adão, quando ele abriu os olhos, que ele viu Eva ali, Deus já tinha constituído o casamento ali, naquele momento. Ok. Então, dessa geração, a partir do pecado,
povos surgiram como uma semente ali da maldade. E foi criando ali, veio as descendências dos filhos de Enaque, uma geração. E a igreja, passa-se 1500 anos. Aquele povo liberto lá do Egito. E todos os anos comemorando a Páscoa. A Páscoa que é comemorada nos dias de hoje não tem nada a ver com a Páscoa. É uma Páscoa comercial, não é isso? Comercial. Tem nada a ver chocolate, coelhinho com Páscoa. Transformaram a Páscoa em um símbolo comercial. Só isso. Tem nada a ver. Porque nós não comemoramos mais a Páscoa. A Páscoa comemorava-se antes daquele momento que Jesus instituísse a ceia, que é o que nós iremos ver agora. Alguma pergunta? Não? É muita informação, né? Por isso que a gente tem que estar repetindo, tá? Para 26:17, o livro de Mateus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e diz ele, o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei o quê? A Páscoa com os meus. Entende, igreja? Jesus escolhe um homem que nem o nome está aqui escrito. Uma pessoa tão simples. É nessa casa que nós iremos instituir a Páscoa. E é no meio dessa Páscoa aonde o traidor será revelado. A ceia foi introduzido numa Páscoa. Enquanto a Páscoa apresentava e significava e apontava ao povo a um futuro que chegaria na cruz. A Páscoa apontava ao futuro da cruz. E a ceia onde era anunciado a morte do Senhor. Então a ceia para nós simboliza um passado que começou na cruz e nos leva a um futuro, a esperança do Senhor um dia voltar para buscar a sua igreja. Ai, se a igreja toda tivesse aqui, para entender melhor o que é que nós iremos comemorar hoje à noite. O significado da cruz. Por isso que nós não comemoramos a Páscoa. A Páscoa representa a saída para aquele povo, um futuro que levava até a cruz. E a ceia nos leva a um passado na cruz. E de lá nos remete a um futuro, que é a volta do Senhor para buscar a sua igreja. A maior esperança da igreja é a volta de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Igreja do Senhor, viva hoje como se Jesus vai voltar agora. O mistério não é colocar o pé no Evangelho. Não é o primeiro passo. O mistério é o último passo. Não é o meio da caminhada. É o final da caminhada. Que teremos que chegar lá, na posição que Deus quer que nós estejamos. Então o que nós fizemos? Eu fui usado por Deus. Deus me usou para libertar muitas pessoas, para curar muitas pessoas, para ganhar muitas almas, para crescer um ministério, para ser um líder de um ministério, para construir
templos faraônicos, fiz isso, fiz aquilo. Para Deus, isso não conta para o nosso encontro com Cristo na glória. Para Deus, amada igreja, é o estado espiritual que nós iremos dar o último passo do Evangelho. É sério isso. Entende, igreja? A palavra diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? O reino dos céus é tomado através de quê? De esforços. Por isso que ele diz: perseverai em oração. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto, não é digno de entrar no reino dos céus. Para mim e para vocês, no dia que colocamos pés no Evangelho, não tem mais retorno. Não adianta, igreja. Não tem mais retorno para nós. Não adianta estar fazendo igual a mulher de Ló, olhando para trás. O que aconteceu com ela? Uma estátua de sal. O reino dos céus é tomado através de esforço. Dia após dia. No mundo tereis aflições. É com esforço. Esforçai-vos. Aí tem hora que as nossas forças parecem que estão sendo sugadas. Tem hora que a gente cai em um campo de acomodismo. O momento mais difícil da vida de um cristão é quando todas as coisas aparentemente estão bem. O momento mais difícil da vida de um cristão, que entra o achômetro. As coisas estão tudo aparentemente bem. Não tem perseguição, não tem injustiça, trabalho, emprego, não falta nada. Vou para a igreja na hora que eu quero, tá. Esse é o pior momento de um cristão. Pensar que está tudo certo e está tudo errado. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o final. E é esse final que nós temos que estar apontando. Esse final representa hoje, a minha vida agora para com Cristo. E a gente não atenta para isso. Então a ceia foi instituída no meio da Páscoa. Jesus, a partir daquele momento, ele ia se entregar para morrer por nós. Como que a mente de um cristão não passa o filme, rebobina esse filme para nos remeter a um passado na cruz e para entendermos, amada igreja, o que ele passou por nós. Como isso vai despertar a mim? E eu vou crescer sentindo essa dor quando eu passo a compartilhar a dor de Cristo. Acusações de algo que você não fez. Você se aproxima um pouco de Cristo e o Espírito do Senhor nos remete à cruz para saber o que Ele sofreu por nós. O abandono, a injustiça, as acusações, as humilhações. Não tem coisa para doer na vida de um cristão hoje do que você ser injustiçado, de ser acusado de algo que vocês não fizeram. É ali que aproxima nós da dor de Cristo, de um pouquinho. É ali onde surge as oportunidades para que nós possamos crescer, sentindo um pouquinho da dor que Jesus sentiu por nós. Isso nos deixa mais fortalecidos, prontos, preparados para as dores maiores que surgirão em nossos caminhos. Eu sei que daqui para frente as dores é necessário para que nos remeta à cruz e nós venhamos entender o que Jesus passou por nós. Aí nos tornamos mais crentes, mais sensíveis e humildes diante do Senhor.
tudo que nós precisamos. É remeter a nossa vida à cruz para entender o que Jesus passou por nós. Para que a partir da cruz, porque a cruz é um meio a qual irá nos transportar a um futuro com Cristo. E sem cruz não há evangelho. Quer crescer espiritualmente? Há um princípio. Desce primeiro. Quer crescer? Desce. Esse é o princípio do cristianismo. Primeiro somos machucados, triturados, como um vaso na mão de um oleiro refeito. Aquele vaso de desonra ali quebrou na mão, ele refaz como um vaso de honra. Mas o barro precisa ser amassado, quebrado, para que desgrude do nosso coração o egocentrismo, o achômetro. Eu estudei, eu sei, eu sou crente. E nós não somos capazes de carregar a carga um dos outros. Nem a nossa carregamos, imagine dos outros. Não é, irmão? Nós não estamos preparados para carregar nem a nossa carga, imagine dos outros. Por isso que é fácil ser crente, é fácil falar de Jesus, é fácil ter belas mensagens, é fácil ter um povo dentro de quatro paredes, dando glória a Deus, aleluia, o Senhor me falou, o Senhor está mandando dizer, termina-se o culto. E os sinais da evidência do poder de Deus está fora. E vamos crescendo assim no meio evangélico. Obesos espirituais, cheio de colesterol espirituais, cheio de conhecimento, peito tufado, nariz empinado. Me respeita, eu sou pastor. A coisa. A ceia é a maior esperança que nós temos hoje, igreja. Porque a ceia é um memorial. Todas as vezes que tomaram do cálice, do sangue, do pão, fazer isto em memória de mim. Eu quero ir para os céus. Eu quero que todos vocês vão para os céus. Mas isso é só a partir do Espírito Santo, dentro do nosso espírito, que vai nos convencer de tudo que está errado, para que possamos consertar. Não é o pastor. É o Espírito Santo, através do nosso espírito, que nos convencerá do certo e do errado. Que Deus abençoe, que hoje à noite nós venhamos participar da ceia. Por isso que